muito querida. Ei, meu amigo amado. Coisa boa. Coisa Tá boa estar com você, uma te paz e uma... ver hoje de manhã, essa manhã fria. Tá frio aí? Tá frio pra caramba aqui. Tá frio Pois demais. Mas é, tem um solzinho. O bom é que tá um solzinho. Tá um dia bonito. Céu azul. é, Tá aquele dia bom. Friozinho, mas o é. sol. O sol batendo. Aqui também. Aqui ontem chegou a fazer 6 graus de madrugada, tava bem friozinho. E hoje a gente está com uma temperatura maravilhosa, fresca, gostosa, assim, boa de você se abraçar com uma roupa aconchegante e um sol maravilhoso ali fora, um céu azul de Brasília. Está muito lindo esse dia. Nem parece que tem Covid-19 em lugar nenhum. Ah, paradoxalmente, acabei de. Um pouquinho antes de entrar, eu estava te acompanhando. Aliás, eu ficaria aqui o dia todo te ouvindo, bebendo da sabedoria, Amém, da inspiração. amém, Mas um dia triste pra amém. caramba pra mim, ainda não consegui nem falar muito com a Ana, mas acabei de receber a notícia, um pouquinho antes de entrar no ar, acabei de receber a notícia que um grande amigo, um amigo muito querido, uma mente Uhum. brilhante desse país, o Gilberto Dimenstein, Hum, o Gilberto acabou de falecer. O é Gilberto, mesmo. o Gilberto vinha lutando com câncer, É, né? com câncer. Uhum. E acabei de receber a notícia 2 minutos antes de entrar com você. E eu estava aqui, Uhum. foi um baque, sabe? A gente tinha, É. a Ana tinha pedido, a gente tava num grupo de oração, orando por eles, para que o Espírito Uhum. estivesse abraçando, estivesse presente ali com Uhum. eles. Uhum. É, mas assim, cara, a vida É é muito muito fugaz, frágil. é muito fugaz, é frágil, é fugaz, é uma loucura. É. Eu tô aqui, Eu li então, com um. meu coração apertado. Eu imagino. E eu peço ao Senhor que te encha de toda consolação no espírito e a família dele, a esposa, os filhos, todos sejam visitados por essa consolação que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Eu li anteontem um artigo dele, uma matéria que ele escreveu sobre os neopentecostais e a política. Me pareceu uma matéria bem recente. E eu venho acompanhando a história desde que eu soube que ele estava com câncer. A gente se encontrou no passado, nos anos 90, no tempo da Isto É, de outros órgãos assim. Eu me encontrei com ele em algumas vezes, mas nunca mantivemos um relacionamento contínuo. Eu, no entanto, sempre tive um imenso carinho por ele, imenso. Quando eu soube do câncer, ele foi de uma nobreza extraordinária. Impressionante, É impressionante. linda, linda. Ele falou de como a proximidade de algo que podia matá-lo fez a mente dele ver como ele perdeu tempo na vida, a busca de prêmios, de reconhecimentos jornalísticos, de aplausos. Ele disse: tudo isso aqui é lixo, não vale nada. Impressionante, foi isso mesmo. O que tem importância são essas pequeninas coisas às quais eu estou me dedicando. Então, quando eu vejo uma pessoa que, por mais amável e amada que fosse, mas que parte com essa consciência, você tem que ouvir o outro lado dessa notícia, que é aquela que diz: bem-aventurados aos olhos do Senhor, ou diante de Deus, é a morte dos seus santos. Porque esse é um cara que entrou num processo de santificação. Está cheio de gente aí que vive de falar o evangelho para lá e para cá, passa o dia ensinando Com e a alma no rádio. morre
morre correndo atrás da vaidade, das coroas, das glórias, das aparências, de tudo isso. Aí você vê alguém que não tem esse vínculo explícito com nada Impressionante. disso, mas Impressionante. que o Evangelho eterno, o Espírito eterno o visita e abre o entendimento dele, e ele faz a boa confissão do que tem significado na vida, e é isso que importa. Essa é a grande profissão de fé. É impressionante. E a última conversa que eu tive com ele, interessante, a gente teve duas conversas. A última conversa pessoal foi enfim, numa coincidência absolutamente inusitada. Porque eu tinha ido ao hospital para fazer o meu check-up anual. E aí eu estava saindo do hospital, tinha terminado de fazer os exames e fui até o cafezinho do hospital. Quando eu cheguei no cafezinho do hospital, ele estava lá tomando café. Aí o Gilberto me falou, ele falou, você tá aqui? Eu falei, tô. Ele falou, senta aqui, vamos tomar um café juntos e tal, papapá. E eu sentei. Aí ele olhou para mim e falou para mim assim, ele falou, você tá com alguma doença, alguma coisa? Eu falei, não. Eu falei, até brinquei com ele, falei, não que eu saiba, né? Que você sabe que basta estar no hospital. Por enquanto não, né? Pra gente descobrir alguma coisa. E aí ele falou para mim assim, olha, eu vou falar para você, porque você vai acabar sabendo publicamente, porque isso já virá. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu tô com câncer. Eu vou enfrentar isso com toda a força, com toda a dignidade. Eu não sei ao certo o que me espera nessa viagem, mas eu tô com câncer. Né? E aí ele começou a contar da vida. Ele falou, mas eu ainda penso em fazer tanta coisa e tal, tenho tantos sonhos. Foi falando e falando e falando. Eu falei, Gilberto, enfim, isso hoje em dia se enfrenta de várias maneiras e tal, mas enfim, a gente conversou ali. Aí a gente saiu. Passados umas 3 semanas, 4 semanas, não, uns 2 meses mais ou menos, ele me ligou. E aí ele me ligou e falou para mim assim, lembra aquela conversa que a gente teve? Eu falei, lembro e tal. Ele falou, escuta, é o seguinte, eu estou pensando em fazer uma reunião aqui na minha casa com gente de fé como você, para a gente iniciar um movimento no país. Ele falou, acho que essa vai ser minha última missão. Eu falei, que última missão? Para e tal. Ele falou, acho que vai ser minha última missão. Começar a reunir pessoas em favor da paz no Brasil. O Brasil precisa de pacificação. Esses discursos que estão tomando conta do país, do poder no país, não podem se transformar em hegemônicos. E aí foi falando disso. Logo depois veio a questão da pandemia, o isolamento, enfim, e agora a notícia, né? Mas o que ficou para mim é que é exatamente isso que está dizendo. Um homem que na proximidade da morte se humanizou ainda mais, olhou mais para si mesmo e ousava ainda sonhar, inspirar, fazer movimentos de E resistência, com uma de coisa tão nobre, solidariedade. né? A pacificação do país, Ele estava a muito preocupado. vitória contra essa polarização perversa, esses ódios, esse estado de guerra civil, psicológica, ideológica e emocional. O Brasil não está em guerra civil concreta, mas tem uma guerra civil de natureza espiritual e psicológica violenta acontecendo no país. São muitos cultos ao ódio para todo lado, né? Caio, o impensável está acontecendo. O impensável. Eu nunca imaginei em toda a minha vida, que a medicina seria contaminada pela ideologia, que um vírus seria transformado em álibi para discursos políticos destrutivos de um lado e de outro. Eu nunca imaginei que uma pandemia seria utilizada como ferramenta para alguém impor suas ideias, custando a vida das pessoas, custando a morte. O Brasil se transformou no epicentro mundial da pandemia. A gente ultrapassou ontem a marca de 25 mil mortos. A gente não tem um ministro da saúde. Talvez nós sejamos o único país no mundo que está enfrentando a pandemia sem o ministro da saúde.
Com o general do tudo exército, né? Mas é isso, tudo isso por esse tempero, esse caldo de É, cultura, onde tudo é ideológico, onde tudo é pela imposição da ideia, e a ideia é sempre pela força. Ela nunca é, é, ela nunca é pela conquista, pelo é. encantamento, pela beleza Pelo das ideias. diálogo, Não, não, pela não. inteligência, Não, ela é pelo pela força, pelo grito. convencimento. Não, é cacete. É grito, é chega, é palavrão que sai como palavrão. Porque nem todo palavrão vem carregado do espírito do palavrão. Mas os palavrões que têm sido falados vêm carregados de muito ódio, muita raiva. É uma espada envenenada saindo da boca. É torpe mesmo o que está sendo feito. E hoje de manhã você viu o Rio de Janeiro sozinho passou a China. Eu vi, Só o Rio, não é nem São Paulo. eu vi, eu vi. Então, infelizmente, do jeito que as coisas estão sendo tratadas, ou maltratadas, ou destratadas, a gente ainda pode ter a notícia de que o que virá ainda nem começou mesmo. Que esse negócio ainda pode se tornar muito pior do que o quadro horrível que já está, não é? Aí eu tenho Agora, muito medo desse tensionamento é, insistente pela uhum, flexibilização, pela abertura. É claro que eu compreendo. Eu compreendo, inclusive, é, que a gente ocupa um lugar de privilégio. Hoje, uhum, poder estar em casa, poder falar de casa, poder trabalhar é, a partir de casa é um privilégio. é um Um país, privilégio, é. um mar de miseráveis. Né? Claro Uhum, que eu entendo que a gente fala a partir de um privilégio. Agora, uhum, a gente sacrificar vidas porque a gente está desvalorizando a ciência, porque a gente está é. desqualificando a proteção da vida sabe Deus, em nome da economia. Que economia? Né? Não, Criaram de uma uma economia falsa na polarização. qual, na É uma prática, falsa não se está nem polarização. interessado. É A claro. economia é só um pretexto, porque na prática não se está nem interessado, de fato, na proteção econômica, porque são notícias loucas que fazem a bolsa cair, que mexem, que faz a economia ficar em estado arrítmico. Parece que ela está com fibrilação atrial, Sim, sim, é o verdade. coração da economia. Países inteiros dizendo, não, com vocês não dá para fazer negócio. Então, se a preocupação é a economia, tinha que haver uma mudança radical no trato da coisa social, porque é esse trato da coisa social que faz você ganhar respeitabilidade e autoridade para equilibrar os processos econômicos, não só internamente, mas externamente, que nós precisaríamos imensamente. Ontem eu estava ouvindo um desses protagonistas principais da defesa desse processo lunático que nós estamos vivendo, e ele estava dizendo, não, mas tem que acontecer, tem que fazer o seguinte, aquela mentalidade da contaminação de manada, né? Tem que botar essa moçada toda, de uns 40, 50 anos para baixo, todo mundo na rua. Meu Deus. Todo mundo na rua, para contaminar logo tudo. Meu Aí Deus. ele não explicou o que aconteceria com essas pessoas jovens voltando para casa, porque esse também não é um país onde a gente possa se dar o luxo de cada um ter seu apartamento, seu kitnet, seu isolamento particular. Essa moçada mais jovem pode até ser mais resistente para o Covid. Eles saem para trabalhar, podem até pegar e ficar assintomáticos, mas eles voltam para algum lugar. Voltam para algum lugar, voltam para algum pai de 60, 65 anos, para algum avô, avó de 80, 90. Aí ele pegou e emendou. Ele falou, eu, por exemplo, tenho duas avós, uma de 80, outra de 90. E a gente sai, jovem, para a rua, volta. Pode ser que elas morram. Meu Deus. Falou assim, pode ser Meu que elas Deus. morram, mas paciência, né?
Meu Paciência, a Deus! economia não pode parar. Um filho do presidente, eu ouvindo aquilo. Está gravado, eu só estou repetindo o que está gravado aí. Aí o cara diz, não, elas podem até morrer, mas e daí? Paciência, é o tal do e daí. Sim. Se uma pessoa diz e daí para as suas duas vozinhas, uma vozinha de 80 e uma de 90, em relação a qualquer outro É um cidadão do país, descaramento. e daí mesmo. É um descaramento. E assim, a vilania parece que É, estão tentando transformar a vilania numa virtude. Estão é, confundindo, as pessoas estão confundindo grosseria, falta de educação com espontaneidade. Não, não é é. espontaneidade. Não dá para Ou com naturalizar. liberdade de expressão. É isso, naturalizar a morte. Outra, é só É, olhar as experiências dos outros países, porque, na verdade, criaram uma falsa polarização entre a defesa da vida e a defesa da economia. Não, o inimigo é o vírus, é a até que a gente tem o vírus atacando seres claro. humanos e que a economia pudesse ser tocada por inteligência artificial. Mas não, quem vai tocar a economia são esses seres humanos que podem morrer, cara. Você sabe que teve um erro histórico. Está acontecendo um Ah, erro histórico? O exemplo do Chile, Caio. O Chile aham, estava indo muito bem com relação ao enfrentamento, às políticas de enfrentamento, de isolamento social, de distanciamento. O que aconteceu? Todo mundo achou que estava tudo bem. Essa mentalidade. Põe todo mundo na rua, põe a juventude na rua e tal. Porque a economia não pode parar. Que economia? A economia funciona em cadeias globais. Os países é. todos diminuíram seu ritmo, enfim, tudo. Não adianta querer Uhum, achar que a economia vai se reativar por si só enquanto a gente tiver uhum, essa situação de pandemia, porque ela não vai. Mas o que acontece é que uhum, o Chile, nesse momento, nessa semana, está próximo do colapso do sistema público de saúde, por causa uhum, dessa reabertura atabalhoada, uhum, feita dessa forma e também uhum. irresponsável. Enfim, é um tempo muito complexo, muito difícil. É E parece que de a vida insanidade. Foi, para mim, parece falando uma linguagem que nós dois conhecemos muito bem, eu considero isso é isso. uma É isso. potestade espiritual poderosa, porque não existe argumento. Você É chega isso. com os argumentos mais fechados, mais irrebatíveis. No É isso. entanto, tem uma pulsão É de isso. morte, de ódio, de raiva. As pessoas fecharam os ouvidos para ouvirem e não querem ver e nem querem sentir. É um momento horrível de entupimento sensorial, espiritual. Tem uma blindagem espiritual, tem uma calota de intransponibilidade na mente das pessoas. A sensatez não as penetra em muitas circunstâncias. É claro, como você falou inicialmente, a gente entende os que não têm alternativa, Claro. mas são os que não têm alternativa. Os grandes proponentes dessa política de manada, de vamos contagiar todo mundo e ver o que acontece, se vovó morrer, morreu, são pessoas que têm condições de não fazer isso. Uhum. São pessoas de classe média, média, classe alta, classe média alta, são os ideólogos dessa morte, porque eles mesmos não vão. Seus filhos estão estudando em casa, não estão saindo para a escola. É isso mesmo. É um pessoal que está querendo que o pobre vá trabalhar para ele, É isso mesmo. enquanto eles saem de casa com seus carros e vidros fechados, voltam, têm contratos de serviços bem preservados. Agora, o que a gente não pode parar são esses pobres miseráveis que têm que sair mesmo para trabalhar, para fazer funcionar a máquina dos nossos confortos. É isso mesmo. Então, é uma perversidade ainda pior que a gente vê em processo. E esse negócio de para que serve o Estado, não é? Ora, se o Estado não servir
para ser Estado numa hora como essa, ele serve para quê? É isso. Para quando está tudo bem? Para quando a economia está bombando? A economia bombando, o Estado não é necessário. Agora, é numa hora em que tudo é frisado, parado, coagulado, é que o Estado tem que ser Estado mais do que nunca e tem que atender essa multidão de gente empobrecida e miserável que, se não for socorrida por aquilo que o Estado, podendo ou não podendo, precisa poder, vão entrar numa circunstância, esses mais desafortunados, numa circunstância impensável. E eles sempre são a bucha de canhão dessas estatísticas enormes. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí alguém se daí. Sem contar que os números estão subestimados. Né? Eu não quero aqui, não quero ser profeta do caos, mas os números estão subestimados, porque a gente no Brasil tem testado muito menos do que em outros países. Né? Tem 4 para 1000 aqui no Brasil. Tem um estudo da USP, Fiocruz e PUC do Rio, em que eles estão apontando que o número de casos no Brasil, a prospecção é de que seja entre 12 a 15 vezes maior do que a gente tem. Maior. E os números do que a gente tem são de fato assustadores. Agora, é claro, como eu estava te dizendo, também não quero ser profeta do caos. Né? É claro que nós temos os números aí, é claro que nós temos que tomar todas as precauções, que a gente tem que se preservar, tem que falar, informar as pessoas têm que se proteger, lavar as mãos, colocar as máscaras, mas tem coisas interessantes também acontecendo, que a gente está vivendo, que a gente está experienciando. Tem uma coisa que está acontecendo aqui em São Paulo, que eu estou vivenciando, que é uma coisa nova na minha vida, inclusive, que tem sido muito especial. A gente começou a conversar com muitos irmãos aqui, conversar com muitos irmãos, com muitas igrejas, com muitas organizações cristãs que atuam na área social, no início da pandemia. E aí a gente começou a conversar como é que nós vamos reagir diante disso. Né? E os prédios das igrejas, e os espaços que a gente tem, e o potencial de mobilização de voluntariado que a gente tem, como é que a gente vai reagir diante disso? E o que aconteceu é que a gente conseguiu reunir aí em torno de 120 iniciativas cristãs na cidade, 120 iniciativas evangélicas. Amém. Que bom. O pessoal está disponibilizando seus templos que se transformaram em postos de vacinação, depósitos de insumos, espaços para distribuição de alimentação para quem está precisando, mobilização de voluntariado, enfim. A rede vem se fortalecendo, são muitos irmãos anônimos espalhados pela cidade toda. E o mais incrível, cara, o mais incrível, eu estava olhando ontem um relatório com georreferenciamento do trabalho anônimo de todo mundo, sem protagonistas, um trabalho em rede horizontal sendo feito. Já está chegando perto de 10 mil famílias atendidas, e o mapa de toda a cidade, porque um sem número de irmãos resolveu reagir como cristãos devem reagir numa situação como essa. Com solidariedade, com presença na cidade, com não outro interesse que não seja o anúncio da paz, a valorização da vida. Enfim, isso de fato tem enchido meu coração de esperança e de alegria. Esperança, porque eu quero muito crer, cara. Quero muito crer que a gente sai melhor desse período do que a gente entrou. Eu quero de verdade. Eu não sei como é que você está pensando e avaliando isso, mas eu quero muito, sabe? Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Todo dia eu acordo dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E salmo que eu li hoje, de que é bem-aventurado aquele que acode o necessitado, e que começa assim... Acolheu meu coração, aquietou meu coração e minha alma hoje. Eu falei, eu não preciso ir na live, eu nem quero falar nada, deixa só... Mas é a minha esperança de todo dia no Evangelho, é que esse véu seja tirado, porque isso caiu como um véu, fechando o entendimento. Porque o grande problema do Brasil não é o coronavírus.
é esse entendimento embrutecido que tomou conta de tudo. Se nós não estivéssemos nessa guerra civil ideológica, com esses ódios todos, mas todo mundo trabalhando juntos, a gente enfrentaria isso com pobreza ou sem pobreza, seja como fosse. A Concordo gente com enfrentaria com muito, muito mais facilidade, com uma quantidade muito menor de perdas. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu creio de todo o coração nas engenharias de Jesus. E Jesus diz que casa sobre casa desaba e que casa dividida não subsiste. Eu creio na sabedoria botânica de Jesus, que diz que não dá para plantar espinheiro e esperar colher figos. Então, quando eu olho a semeadura que está sendo feita, me dá aquela angústia em oração, pedindo a Deus que nos salve, que abrevie a loucura desse tempo, para a gente não colher a semeadura de tudo que a gente está semeando. Eu digo a gente porque nós temos representantes que supostamente nos representam. E são eles os grandes semeadores em, exatamente. em macro escala, em mega escala. A gente vai fazendo o que pode nos nossos trabalhos de amor, misericórdia, compaixão e graça e mobilização linda que agradam ao Senhor e estimulam outros. Mas é nessa escala enorme que a gente vê o pessoal semeando espinho, achando que dali vai brotar figo. A gente vê casa sendo posta sobre casa, um contra o outro, hierarquias antagônicas, tanto na vertical quanto na horizontal, e esperando que isso nos melhore. Não, isso não tem como nos melhorar, a menos que isso mude. Porque, do contrário, é você esperar que o reinado de Calígula seja uma bênção para o planeta Terra. Não tem jeito. E cavalo não está faltando, né? Não está faltando. Incitatus para virar senador e para virar cônsul. Não está faltando cavalo. Não está faltando cavalo, não está faltando égua, não está faltando... Não está faltando nada. Não, burro especialmente. Burro. Se não está faltando cavalo, meu amigo, burro, tem uma inflação de burro para todo lado. Agora me diz uma coisa, assim, mudando de assunto só um pouquinho. Você vai concorrer às próximas eleições? E como é que vai ser fazer uma campanha eleitoral em tempos de Covid-19? Pois é, a gente tá conversando sobre isso, né? Na verdade, eu venho de algumas disputas eleitorais, você sabe disso. Eu tive 3 mandatos como vereador, 2 como deputado. Fui secretário municipal agora nesse último ano. E a Patrícia, minha mulher, a Patrícia é vereadora, né? E ela é a primeira suplente na Assembleia Legislativa. Então, com as eleições que acontecem esse ano, possivelmente ela vai para a Assembleia e aí eu devo voltar a disputar uma eleição aqui em São Paulo, na capital, né? A gente está avaliando... Para deputado estadual. Não, desculpa, para vereador. A vereador. Na chapa que está aqui. Eleição municipal. Claro, agora, claro, para ser extremamente sincero, esse é um momento que a gente não consegue, a gente está sendo tão, como é que eu posso dizer? A gente está sendo tão acossado pelas demandas que estão chegando que a gente não consegue nem pensar em como isso vai ser, de que forma se vai dar e de que maneira isso vai desembocar. Primeiro, pelo próprio crescimento das demandas, todas estão chegando para nós, de pessoas, de gente com fome, de desemprego, de desespero mesmo, de falta de acolhimento, de encaminhamento com relação à rede hospitalar. E a Patrícia, por exemplo, está no comitê, ela tem assento no comitê gestor de crise do Covid na cidade.
né? Então a gente está acompanhando isso de muito perto e assim, cada dia, Caio, cada dia é um dia, cada dia uma angústia, né? A gente termina o dia falando assim, puxa, hoje a gente ganhou mais do que perdeu. Ultimamente eu tenho feito uma conta, sabe? Eu tenho olhado para as perdas e todos os dias eu oro a Deus pedindo que o Espírito Santo acolha essas famílias e eu procuro no meu coração, por 2 minutos, pelo menos de 2 a 5 minutos do dia, ter o meu lamento diante de Deus pela perda dessas pessoas. Né? Aliás, a palavra lamento, para mim, ganhou outra conotação. Outro sentido, né? Outro sentido simbólico completamente diferente na crise. Mas, por outro lado, eu tenho pedido a Deus que me dê condições de celebrar as vidas que a gente está preservando. Tem uma estimativa, tem um estudo, uma prospecção feita pela prefeitura, que até a semana passada, por causa das medidas de restrição, aproximadamente 35 mil vidas foram poupadas. Então, eu tenho pedido a Deus que me dê a alegria na celebração de quando cada pessoa que sai da UTI, a gente celebra e fala, menos um, salvamos mais um, enfim. Então, esse momento está tomado por isso. Além do que o próprio calendário eleitoral deve ser empurrado para o final do ano, né? Deve ser adiado. Eu acredito que, enfim, isso tudo vai... Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. O que se sabe é que a gente precisa, nesse momento, reunir todas as forças possíveis para poder enfrentar isso. E eu estou tentando, Caio, estou tentando de verdade me entregar da melhor forma, fazer o meu melhor, coordenar grupos de voluntários, trabalhar com afinco nesse negócio, para depois voltar a pensar, quando isso tudo passar, para depois voltar a pensar na política, pensar em eleição. Essa é uma hora de pensar na política com o P mais maiúsculo que a gente possa, no sentido de que seja aquela política absolutamente do Evangelho, em favor da polis, em favor da cidade, em favor do cidadão, em favor de todos, sem nichos a serem preservados. É um esforço na direção de alcançar o máximo possível de pessoas com o que possa ser preservação da saúde, da vida e do bem-estar básico, né? E embora eu esteja dizendo isso desnecessariamente, porque a tua vida inteira foi assim. Hoje cedo eu estava pensando e estava falando aqui com um amigo que eu te apresentei outro dia pelo WhatsApp, o Luiz, e que chegou a falar contigo, te mandou um grande beijo, deve estar nos assistindo lá em Guaratinguetá, no São José dos Campos. Gente boa, lindo ele. E eu estava falando que a live de hoje ia ser com você e tal, e falei para ele de como eu não tenho exatamente a memória de que idade você tinha quando eu comecei a ir na sua casa, né? Eu conheci seus pais, 8 anos. 8 anos. Pois é. E foi uma vida inteira, tem sido uma vida inteira. Eu tenho muitas memórias com você, muitas memórias. Muitas. Talvez você não se lembre. Aliás, eu tenho várias fases das memórias. Eu tenho as memórias de menino, quando estava lá você e o meu pai. Tenho as memórias da minha adolescência e início da juventude, quando você me foi, segue sendo, mas me foi uma grande influência. Você me fez redescobrir a leitura da Bíblia, a leitura das Escrituras, o que me impulsionou a uma visão integral do Evangelho e o que anos depois me impulsionou à atividade política. Ou seja, se hoje eu respondo a minha vocação do jeito que eu respondo, você é um dos principais responsáveis por isso, tá? Coisa boa, eu louvo a Deus por isso. Cara, assim, e eu sempre vi aquele âmago bom do teu pai, da tua mãe. E eu tenho lembranças nítidas da tua virada da infância para o início da puberdade. E com o Davi e o Ciro lá na tua casa, e o teu pai morrendo de rir do jeito do Ciro, o Davi sempre circunspecto,
O Davi, lourinho, circunspecto, com 3, 4 anos de idade, ele vivia dizendo para o Ciro, embora, embora, Ciro. Embora, embora, Ciro. Que era o jeito amazonense de dizer, vamos embora. E o Beto, teu pai, morria de rir. Como é que é? Embora, embora? E tal. E eu me lembro muito daquele período. Nós ficamos uma ocasião, uns 15 dias ou mais na sua casa. Eu me lembro. E lá em Pinheiros. Exatamente. Com a família toda, vocês todos e nós. E para mim são memórias inesquecíveis. Não é? Aqueles, o teu avô, o teu vozão, ele já partiu para o Senhor. Sim, sim. Aquela figura inesquecível que me fazia o pai da tua mãe, o pai da Sueli. Então, meu avô Antônio. Sim, um queridaço. Ou seja, há memórias que são absolutamente, eternamente ternas para mim, que vieram todas dali. Quando você disse que iria entrar para a carreira política, olha, foi um dos anúncios mais naturais que eu já recebi na minha vida no meio cristão. Porque 90 e tantos % dos que eu vejo se candidatarem à carreira política no meio cristão acabam fazendo isso por oportunidade ou oportunismo. Sim, o cara está ali, ele já foi obreiro, virou pastor, agora é bispo, a comunidade dele, ele já fez as contas, só a comunidade dele consegue elegê-lo sozinho vereador, ou a soma da denominação pode fazer dele deputado estadual, ou um grupo maior de igrejas pode fazê-lo federal. Ele vai vendo aquilo e vai vendo quais são as oportunidades, mas se você perguntasse se ele tinha algum tipo de compromisso, ou vocação, ou interesse político 10 anos antes da constatação, ele viria eventualmente dizer está amarrado, ou qualquer coisa assim. Então eu conheço essa moçada aos milhares. A maioria deles são políticos evangélicos, não são evangélicos na política, o que é absolutamente diferente. O político evangélico é despachante de igreja e de pequenos interesses religiosos, não é? Agora, o evangélico, com a consciência do evangelho e da implicação do evangelho em relação ao próximo, quando ele entra na política, o resultado é de uma qualidade social e política extraordinária, e é justamente em relação a isso que o meu coração sempre teve alegria a teu respeito, e a minha oração sempre foi no sentido de que o Senhor te preserve. Eu também gosto muito de ver o tipo de pessoa que você e a Patrícia escolhem para estar ao lado de vocês na assessoria. São pessoas inteligentes, legais, profundas, solidárias, pensantes. E quando um político tem bons assessores de boa cepa e de boa qualidade espiritual, já é uma proteção também enorme. É verdade. Ter aquelas outras mentes te protegendo de um monte de considerações que podem ser imediatamente interessantes, mas a médio prazo podem ser laços para a vida da gente. Então eu observo não só o que vocês fazem, como vocês fazem, mas vejo também os que estão em volta e gosto. Tenho gostado a minha vida inteira. Obrigado. Quando, por exemplo, o Omar me disse que ia trabalhar contigo, eu falei, puxa vida, que coisa boa! Lembra que disso? Coisa boa, vai ser ótimo. E tantos outros quantos me têm dito. Eu fico muito feliz, muito grato. Outro dia eu estava conversando rapidamente com seu pai. A última vez que eu fui pregar na Comunidade da Graça, num domingo de manhã... Você sabe que eu herdei o meu amor por você, primeiro foi emprestado, eu herdei dele. Né? Dele. Eu aprendi a te gostar, aprendi a te amar, aprendi a te admirar. Primeiro pelos olhos e pelos ouvidos dele. E aí depois, com a vida, enfim, com a pelos seus próprios. Adulta, pelos meus próprios.
É, Mas ele me emprestou ele me emprestou a amizade, o carinho, o amor, que é nosso de amém. todos lá em casa. Bom, você sabe disso. Eu me sinto amado na casa inteira. Eu tenho uma família Meu e irmão, a gente estava minha mãe. conversando. Eu perguntei a ele, porque você é o mais velho e tudo mais. Eu perguntei, escuta, você imaginava quem como teu sucessor e substituto aqui no Ministério da Comunidade da Graça? Aí ele falou, "Não, eu sempre pensei que ia ser o Júnior. Eu sempre pensei. Depois ele fez a escolha política dele e eu fiquei observando. De vez em quando eu imaginava que ele podia fazer uma volta. Até que chegou um tempo que eu vi que não tinha mais volta, que ele ia adiante. E eu também dou graças a Deus de ver como o Ronaldo Tem feito um baita assumiu trabalho. tudo com tanto amor, com dedicação, com entrega, com objetividade ministerial, com Sim, simplicidade. pastorzão, E eu fico muito pastorzão. feliz, muito, muito feliz com tudo que está acontecendo na casa, na família de vocês. É uma inspiração para mim. A tua mulher é uma mulher especialíssima e você encontrou bondade diante de Deus. Eu tenho encontrado uma mulher tão parceira É e tão verdade. comprometida e tão humana quanto ela é, de modo que para o meu coração é enorme felicidade. E eu fico muito feliz que daqui a poucos dias eu vou estar no seu canal, Sim, quinta-feira, não é? quinta-feira Quinta-feira próxima, da você vem no próxima meu canal. semana. Aí Aí no nós vamos fazer Instagram. lá um pinga-fogo. Eu brinco que é fazer um paredão Isso. do bem. Fazer um paredão do Então, contar faça boas o que você histórias. quiser. Eu Contar estou boas indo lá histórias. assim, olha, todo teu. Vai ser muito, muito bom. Eu estou fazendo desse encontro de hoje uma preparação para o encontro de lá. Então, todo mundo, eu quero que quem está aqui e muitos outros que vão nos assistir, porque agora não é a melhor hora Sim, para fazer isso. As melhores horas são mais tardias, mas eu estou escolhendo o meu conforto. E faz muito bem. Aliás, eu eu estou acho que escolhendo. essa é uma das grandes lições esse tempo de pandemia está nos ensinando. Uhum. A gente Porque fazer se escolhas fosse à noite, a diferentes gente ia de trabalho. ter 5, 6 vezes mais pessoas na live. Mas eu sei que eu vou ter 30 vezes mais no decorrer do dia, amanhã. Então eu não estou com pressa. Eu estou escolhendo o meu conforto e guardando a energia para participar em outros horários de outras coisas que me trazem muito interesse, como vai ser a conversa com você Não, e vai lá ser no muito bom seu lembrar boas ambiente. histórias. Não sei nem se você se lembra de uma história, por exemplo, eu lembrei, quando criança, você e meu pai foram jantar juntos. A gente foi numa churrascaria ali perto de casa. A gente morava ali no Tatuapé. Aham, Você vai se lembrar disso. Eu devia ter, talvez, 9, 10 anos. E aí vocês estavam aham, conversando, os dois estávamos, eu, meu pai e você. E eu ali, né, ouvindo a conversa e tal, e eu girando o copo na mão. Girando o copo na mão. Até que num determinado momento eu apertei aquele copo e o copo quebrou. aham. Aquele copo quebrou na minha mão. E eu fiquei morrendo, mas morrendo de vergonha e tal. E aí É, vocês riram e tal. Não, para, esquece, papapá. Mas assim, acredito eu que vocês adultos nem se lembravam, nem se lembram. Se eu perguntar pro meu pai, acho que nem ele lembra disso. Mas eu me aham, lembro de passagens assim, pitorescas. Eu me lembro de uma passagem, aham. você pregando, você e o Darcy Duzilek, juntos. Aham. Vocês Isso, juntos, num encontro, meu amigão. se não me engano, acho que era da Visão Mundial aqui em São Paulo. Meu pai Aham, me levou ao encontro. E eu ali, começando primeiro ano de medicina, ainda tentando entender o mundo e tal. E ávido por tentar conectar a minha carreira, a minha fé, minha vocação, como é que eu faria isso? E eu não me esqueço mais daquele painel que vocês fizeram. aham. Quando vocês falaram sobre a visão integral do Evangelho. Uhum, Aquilo, quando vocês falaram sobre o texto de Ezequiel uhum, 37, uhum, aquilo mexeu comigo de uma maneira aham, e me fez me mobilizar tempos depois. Aí eu comecei
a seguir, a te ouvir demais, enfim, a ler, né? E aquilo me fez, por exemplo, descobrir minha vocação social quando a gente iniciou um projeto, que era um projeto inicial, que era o embrião da Fundação Comunidade da Graça. Depois aquilo tomou uma proporção grande, foi ampliando, muito inspirado por aquilo que você pregava e fazia à época com a Fábrica da Esperança. Reunimos um grupo de estudantes cristãos dentro da nossa comunidade que dava o início ao embrião disso. Depois descobri minha vocação política e tal. Mas olha só, já se vão, Caio, já se vão 30 anos. Já é verdade. De caminhada. E aí, me lembro, por exemplo, de quando eu tinha um programa de TV, sua primeira aparição pública, depois do distanciamento... Depois de 98, 99, 2000, foi lá... Foi comigo. Com você. Foi comigo. Aliás, no seu programa de TV. Aliás, eu vou resgatar isso. Se você tivesse aquelas fitas, ou aquelas mídias, seria interessante. Eu teria muito interesse. Porque eu passei, acho que uma manhã... 2002. Eu já estava casado com a Adriana. Isso mesmo. Mas era recém-casado, tinha 1 ano e pouco de casamento com ela. A gente gravou a manhã toda, depois nós almoçamos juntos e continuamos à tarde. Lá em cima, no estúdio. Isso mesmo. E naquele mesmo dia eu voltei para o Rio. Mas eu teria um interesse muito grande em ver como é que foi, quais são as memórias, e se você conseguir resgatar essas coisas, quanto mais velho eu fico, mais valor elas têm para mim. Elas têm um valor extraordinário. Eu gostaria muito, já são, em relação àquilo, quase 20 anos, 19 anos, né? Por aí. É isso mesmo. Nossa, seria maravilhoso. Eu vou, hoje mesmo, eu não tinha pensado nisso, hoje mesmo eu vou buscar, quem sabe eu acho essas memórias, inclusive antes do nosso papo se você conseguir, vai ser de uma riqueza extraordinária. E olha só, eu quero te agradecer de todo o coração por essa conversa, por essas luzes, por esse abrir de coração, sempre tão sincero e humano, franco e cristão da sua parte. Eu acho que os teus pais são bem-aventurados e honrados por ti, pela tua vida. E não só pela tua, pela vida de todos os teus irmãos, o Beto, teu pai, e a Sueli, são grandes bem-aventurados. Eles tiveram filhos extraordinários, maravilhosos, amigos, e que mantiveram o legado deles e os honraram na perspectiva de que, em muitos aspectos, melhoraram o legado deles no sentido de que pegaram a mesma essência e produziram aplicativos novos para as gerações que vieram. E isso eu observo com extrema gratidão no meu coração, e eu quero que você receba meu beijo mesmo carinhoso, a Patrícia, seus filhos. Eu e a Adriana amamos estar na tua casa há pouco tempo atrás, antes do Covid, aquele jantar tão agradável. Coisa boa. E foi um prazer tão grande. Eu espero que isso tudo passe. Já estou aqui me convidando de maneira autoimpositiva. Nossa, vai ser uma alegria redobrada. Doido que isso tudo passe. Para a gente chegar lá e conviver de novo. Gostei dos amigos que você trouxe para aquele encontro, das conversas, de tudo. E de estar com você é um prazer sempre enorme para mim. Quero que você saiba disso. Eu tenho, pela graça de Deus, a bênção de ser sincero e de não esconder as verdades do meu coração, e é com essa transparência que eu estou dizendo isso a você com todo o meu coração. Isso. Meu grande beijo para você, Beto, para a Patrícia, para os seus pais, para todo mundo. Obrigado. E a Sueli está aqui com a gente, eu já vi ela entrando. Ah, é? Se ela entrou, provavelmente o teu pai esteja junto. O Betão tá junto. Tá junto, lá em Atibaia.
Eu já fiz com ela, você acredita que eu já fiz com ela? Ela tá que tá, ela toda Ela tá que conectada. tá, né? Eu fiz com ela uma live, foi incrível, as pessoas amaram. O Betão tá se recuperando, ele tá lá Aham. no top 5 dos pedidos do pessoal. Fala, aliás, você, ele e a Patrícia. O E a pessoal todo dia Patrícia? para mim, por favor. Aliás, eu abro as minhas lives, Caio. Eu abro as minhas... Cadê o pastor Caio Fábio? Por que, que o Caio não está aqui? Por que que... Qual é o dia e tal? Eu falei, não, calma, gente, é quinta-feira. Então... E com ele E tá na igual. quinta-feira que vem estaremos Ele tá lá. se recuperando É. desse período aí que ele passou. Ele passou uma turbulênciazinha, mas está bem pra caramba. Mas Uhum. já tá quase 100%. Já É. tá quase Eu fiquei liberando. muito feliz quando eu vi você abraçado, saindo com ele do hospital. E aí depois a gente conversou e você falou, o pai passou por um momento meio pesado, mas Passou. eu fiquei tão feliz de ver o modo do Evangelho, como ele reagiu, aquilo tudo me deu uma grande alegria. E é isso que faz o tesouro da confiança dos filhos no Evangelho crescer, quando eles veem a não vacilação dos pais, quando eles veem a coragem, quando eles veem a serenidade, quando eles veem que o Evangelho para o pai e para a mãe não foram religião, mas foram célula, vida, tutano, raiz, o que eles próprios eram. E eu fiquei muito feliz quando você disse isso. Eu falei, graças a Deus, quem dera todos os filhos, o que a gente mais vê é filho fugindo do pai, triste, decepcionado, dizendo, meu Deus, é tudo mentira lá em casa, é hipocrisia. Quando eu vejo um depoimento dessa natureza, especialmente vinculado a gente que eu amo há tanto tempo, meu coração se enche de alegria e eu dou graças a Deus, porque aqui na minha casa com os meus filhos, o sentimento que eu tenho é esse também, de que eles tratam tudo com uma reverência enorme, sabendo que tudo foi verdade e que tudo continua a ser verdade e será verdade para sempre, também na vida deles e dos filhos deles, como tem sido também na tua casa. Não, é Então, incrível o que meu você está falando. beijo. É incrível o que você está falando, viu, Caio? Porque ele sabe disso. E se ele estiver ouvindo, vai ser a primeira vez que eu vou falar isso. Né? Mas ele me deu 2 lições nesse período. Eu praticamente fiquei internado com ele no hospital. E no momento que eu estava na UTI com ele, eu acho que ele viu a minha cara, eu estava médico e tal, enfim. Eu estava preocupado, muito preocupado. Ele chegou a tomar 5 bolsas de sangue por causa da hemorragia que ele teve. Ele teve transfusão e tal, uma cirurgia complicada, enfim. E eu me lembro que ele olhou para mim, acho que me viu mais angustiado, ele olhou para mim e falou assim, meu filho, eu não tenho medo. Eu não tenho medo do que me está por vir. A minha vida é do meu Senhor. E Ele tem os meus dias contados. Se Ele achar que terminou, Ele vai me levar. E eu estou descansado. Se não terminou, você fica em paz, aquieta teu coração que Ele está conduzindo. Aquilo me fez um bem, cara. Entendeu? Porque eu estava vendo ele ali. Eu acho que eu estava mais angustiado, eu estava com mais medo. Do que ele, com certeza, né? E o outro lado que eu vi dele, que foi uma coisa incrível, foi a generosidade, a gentileza com que ele tratou das pessoas que cuidavam dele. Porque é um incômodo, você sabe, ficar no hospital, as pessoas te furam, te picam. Então, o tempo inteiro, as pessoas nem sempre estão de bom humor. Esse negócio do Covid, essa coisa toda, as pessoas alteradas. E assim, ele o tempo todo lá, ele com resiliência. Um ser humano, com angústia, com medos e idas e vindas, mas com resiliência, com amor. Foi uma coisa mais impressionante. O dia que ele foi embora, aquela foto que você viu, o dia que ele foi embora, teve uma festa no hospital para ele. Tinha gente que chorava. O pessoal, os profissionais pediam, por favor, ora pela gente, deixa alguma coisa ainda mais especial. Ficou coisa boa para eles, ficou coisa boa para mim. Então, amém. Deus é bom. É o teu velho. Grande beijo, grande beijo. Deus te abençoe. Abençoe
todos da tua casa que estão me vendo e nos vendo agora, eu amo a cada um deles e amo o teu pai há muitos anos também. E ele é E é um você. negócio que não vai ter fim. O bom disso é a gente saber que continua para sempre, né? Deus te abençoe, meu querido. Até Amém. a próxima quinta. Quinta, tamo junto. 9h30 da Tamo noite. juntos. Beijo. Com a graça de Deus, um beijo. Feliz da vida.